Hoje nós vamos conversar sobre a árvore dentro de um imóvel locado e a interferência no imóvel vizinho. Então eu achei interessante trazer esse tema porque ela envolve questões de relação locatícia entre locador e locatário, mas também de direito de vizinhança. E para estudar e chegar no consenso a quem cabe reclamar o quê, qual é o direito de um e de outro nessa história, é importante a gente passar pelos princípios básicos do Código Civil antes de entrar na locação imobiliária. A consulta especialmente foi: doutor, o locatário vem fazendo a poda constante de uma árvore que está no quintal do imóvel, porém existem galhos muito grandes que estão gerando interferência no imóvel vizinho. Consultado o locador se nega a cuidar da remoção deste galho maior ou desta parte da árvore, que exige até mesmo uma autorização específica. A legislação não deixa que seja feita de qualquer forma, então exige um trabalho técnico e uma autorização administrativa para que aquela árvore seja cortada ou que aquele galho seja podado. Partindo desse princípio de quem é a responsabilidade, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o Código Civil Brasileiro de 2002, ele fala que são bens imóveis tudo que se incorporar ao solo, natural ou artificialmente. Então, vamos lá. O Código Civil ele eliminou um monte de coisa que trazia no Código de 16. Lá no Código de 16, ele já falava da árvore. A árvore estava especificada no artigo 43, tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, que falava sobre a cessão, né, e bens imóveis por accessão. Então, quando a gente trata de imóveis na parte geral do Código Civil, hoje, artigo 79 do Código Civil, nós tratamos de bem imóveis considerados em si próprio, tá? E ali fala claramente, tá? Tudo que se incorporar natural ou artificialmente ao solo. Então, bem imóvel ele não é só a construção da casa. A princípio, o solo, o terreno é o bem imóvel. O que se incorpora em cima, seja imóvel, seja plantas, árvores, isso são ou passam a ser bens imóveis também. Porque, por natureza, o bem imóvel é aquilo que não pode ser removido sem que ocorra a destruição dele, tá? É diferente do bem imóvel que você pode movê-lo, mas o bem imóvel, sem que ocorra que a remoção importe na destruição, ele é considerado bem imóvel, ok? Então temos o primeiro ponto básico, que a árvore que está incorporada ao solo, seja natural ou artificialmente, ela é sim considerada um bem imóvel. Então ela faz parte do todo na locação imobiliária. Vamos falar da relação com o vizinho, antes de voltar para a parte do locador-locatário. A relação com o vizinho, o Código Civil também no artigo 1283, ele permite ao vizinho que ele faça a poda de todo galho que ultrapassar o muro divisório. Então, se o galho está ultrapassando o muro divisório daquele imóvel, o vizinho tem o direito, por lei, previsto no artigo 1283 do Código Civil, de fazer o corte e a poda daquele galho, tá bem? Então, mas ele vai poder, inclusive, reclamar o custo que teve com essa poda do proprietário do terreno vizinho. Só do proprietário ou também do inquilino? Bom, na prática, há casos em que a justiça entende que a responsabilidade é solidária, porque fala também da utilização desta propriedade. E o inquilino, naquele momento, ele está utilizando a propriedade. Ao inquilino cabe provar que tomou todas as cautelas, que chamou o locador, que tentou fazer a remoção daquele galho, e o locador não fez. Mas na prática, há muitos julgados entendendo que a responsabilidade é solidária. Embora você possa discordar, eu possa discordar também, um caso ou outro, mas o que pode ocorrer é mover ação contra os dois, né? Para que aí depois, entre eles, decidam aí num regresso quem deveria ter feito o serviço da poda daquela árvore. Agora, especificamente na relação do inquilino com o locador, nós temos no Código Civil, na Lei de Locação, o artigo 22, que fala das obrigações do locador, e o artigo 23, que fala das obrigações do locatário. Em regra, a manutenção estrutural do bem imóvel, e quando eu falo bem imóvel, você pode incluir a árvore, como eu já falei aqui anteriormente, tá? É do locador. A manutenção normal de uso, ela é do locatário. Nós temos a lei de locação, ela é mais específica na questão de condomínio, mas ela pode ser aplicada também por analogia entre despesas ordinárias e extraordinárias, né, que a gente aplica lá na parte de condomínio. Por analogia, você aplica também dentro de uma propriedade individual. Então, a manutenção, aquela poda simples, que não exige conhecimento técnico, ela é do inquilino. A limpeza das calhas, a limpeza do terreno,
isso é obrigação do inquilino, que é uma manutenção normal. Já aquela que exige o conhecimento técnico, aquela que exige uma autorização legal para poder fazer isso, né? Toda uma demanda, porque vai mover, você vai alterar a estrutura, tá? Aquela árvore, ela está incorporada ao solo, volto a frisar para vocês. Então, uma poda maior, de um galho maior, ela vai alterar a estrutura do bem imóvel. E, portanto, a responsabilidade neste ponto eu entendo que é do locador, tá? Salvo alguma disposição contratual em contrário, mas aí também nós vamos entrar se é um direito disponível ou não, outro assunto para outro momento, tá bem? Qualquer hora a gente volta aqui para conversar sobre bens, que eu acho que é um tema muito importante para quem trabalha com direito imobiliário, entender essa distinção de bens móveis, bens imóveis, ele é de extrema importância e basilar para o começo do estudo do direito imobiliário, tá? Uma árvore plantada em um vaso, que pode ser removível, ela é um bem imóvel. A árvore plantada ao solo, ela se incorpora ao bem, então ela passa a ser bem imóvel. Então, tudo exposto para vocês. Ultrapassou o imóvel vizinho, o vizinho pode cortar e cobrar de quem utiliza o imóvel e até mesmo o proprietário, e o inquilino pode reclamar do locador aquela poda que exige uma poda específica, técnica ou conhecimento específico do assunto, que não é feita a manutenção normal, tá bem? Então é isso, queria falar sobre, acho que fica esclarecida a dúvida de quem consultou o escritório e também serve um pouquinho de orientação para vocês. Um abraço.